Bom, muito boa noite, mais uma vez, boa noite a todas e todas. Está dando início hoje o nosso último dia, né, do nosso segundo seminário de metodologia da pesquisa jurídica, do curso de residência jurídica em resolução de conflitos, um curso de pós-graduação, lato sensu, vinculado ao Departamento de Direito da Universidade Federal de Fluminense de Macaé. Bom, assim como eu comentei no encontro de ontem, né, o nosso objetivo aqui é dar complementaridade a algumas das questões discutidas no curso de Metodologia da Pesquisa Jurídica. Como é um curso que não dá para esgotar a infinidade de questões, né, que nos é demandado, né, sobre a pesquisa jurídica em si, a gente aproveitou aquele espaço para discutir algumas técnicas de pesquisa de forma mais geral, mais ampla, e esse espaço aqui para a gente complementar discutindo técnicas específicas de pesquisa no direito. Existe muita discussão a respeito sobre se o direito é uma ciência ou não é uma ciência, principalmente a partir da discussão se existem técnicas próprias, né, de estudo, de ensino e de pesquisa dentro do campo jurídico. Tá? E o campo jurídico, a gente já viu que ele vai se constituindo, se reconstituindo a partir das práticas judiciárias, das práticas dos seus atores no campo, da prática dos seus operadores, daqueles que manejam cotidianamente a praxis jurídica, e a gente percebe que existem muitas técnicas de pesquisa que possam não estar devidamente organizadas, mas que devem estar acessíveis para todos nós, para a gente ter um pouco mais de norte na hora de fazermos o nosso TCC, na hora de fazermos o nosso projeto de pesquisa, a nossa extensão, enfim. E nós estamos oferecendo nesse espaço aqui alguma dessas técnicas. Tá? No dia de hoje, nós teremos aqui estudo de caso, né, pesquisa sobre decisões judiciais e pesquisa sobre análise de jurisprudência. Vocês vão perceber como essas técnicas de pesquisa podem ampliar consideravelmente as nossas considerações a respeito do campo do direito. Tá? E para dar início nas apresentações do dia de hoje, os nossos residentes jurídicos vão fazer as oficinas aqui com vocês, apresentando cada um, uma dupla, uma técnica específica. Aproveito para dar a oportunidade de falar aqui a primeira dupla do dia de hoje, que vai falar sobre pesquisa sobre decisões judiciais, sobre responsabilidade de Brenda Arantes e Lohana Barbosa. Tá certo? Então, meninas, a palavra está com vocês. Vocês terão aí de 20 a 30 minutos para fazer a sua exposição, né? Não mais que isso, por conta do tempo, né, que nós temos disponível no dia de hoje. E, ao final, se alguém quiser fazer comentário, quiser fazer perguntas a respeito, fiquem à vontade, o espaço é nosso e o objetivo mesmo aqui é a interação, é a troca de experiência, a troca de reflexões. É isso que a gente defende ser fundamental na constituição do campo do direito e, é claro, na produção do conhecimento, certo? Então, sem mais delongas, Brenda e Lohana, a palavra está toda com vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho? Ouvimos bem. E vemos bem também. Eu vou só pedir para poder compartilhar o slide que a gente fez, por favor. Confirmem para mim se estão vendo direitinho, por favor. Estamos sim. O slide só pesquisa sobre decisões judiciais. Tá ótimo. Boa noite a todos. Me chamo Brenda. Eu sou pós-graduanda e residente em resolução de conflitos aqui pela Universidade Federal Fluminense, no campus de Macaé. E hoje nós vamos falar sobre pesquisa sobre decisões judiciais, como o professor Carlos Vitor já falou, que é uma complementação à disciplina de metodologia de pesquisa jurídica que os alunos têm tanto na graduação quanto na pós-graduação, que é um tema muito importante. Primeiro, eu vou dar uma pincelada nos temas, nos tópicos que nós vamos abordar hoje, porque como é um tema muito extenso, nós precisamos escolher tópicos que consideramos mais interessantes e importantes para esse momento, porque se a gente fosse falar sobre tudo, eu acho que a gente ficaria aqui horas e não ia esgotar o tema.
Então, nós vamos falar sobre o que é uma decisão judicial, a diferença entre decisão judicial e jurisprudência, como encontrar decisões judiciais, falar sobre decisões judiciais como objeto de estudo e de pesquisa no campo do direito, que é a nossa área, processos em massa, como se define um caso importante, quais fatores podem influenciar a tramitação e o julgamento do processo. Também falar sobre se as decisões judiciais são ou não imparciais e também finalizar com a administração de conflitos entre os ministros dos tribunais superiores. Inicialmente, eu vou, como eu mencionei, eu entendo por ser uma ordem mais cronológica e didática, começar explicando e elucidando o que é uma decisão judicial, porque é um termo muito utilizado na graduação, na pós-graduação, no estudo do direito como um todo, mas às vezes esse tema, esse conceito pode acabar escapando e gerando dúvida nos operadores do direito como um todo, nos alunos no geral. Considera-se como decisão judicial para o Conselho Nacional do Ministério Público todo e qualquer despacho proferido por um juiz ou tribunal em qualquer processo ou ato submetido à sua apreciação e veredito. Isso foi uma citação minha, tem no final a referência certinho. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, então, considera qualquer manifestação do juízo em um processo judicial. Eu, particularmente, vou trazer aqui uma conceituação um pouquinho diferente para o nosso trabalho. Porque como a gente vê e aprende isso em processo civil, nem toda manifestação judicial tem caráter decisório. Os despachos, por exemplo, eles não possuem necessariamente um caráter decisório. Existem as sentenças que possuem caráter decisório terminando um processo, seja extinguindo com resolução do mérito ou sem resolução do mérito, e as decisões interlocutórias, que são decisões de fato, que é um pouco redundante, mas que possuem um caráter decisório, não são meras manifestações do juízo, mas que não terminam o processo. Para nós, eu entendo que nesse momento, no objeto dessa pesquisa, nós vamos considerar decisão judicial manifestações do juízo como um todo, que tenham de fato um caráter decisório, e não somente manifestações de um juízo no processo. Em seguida, eu quero diferenciar o que seria decisão judicial de jurisprudência, porque eu entendo que isso é um tema que ainda causa muita dúvida. Esses dois conceitos ainda se confundem para muitos operadores do direito e para muitos alunos, e eu acho interessante fazer essa diferenciação. Jurisprudência é um termo jurídico que significa um conjunto de decisões, aplicações, interpretações da legislação. Ela pode ser realmente, de fato, um conjunto de decisões que os tribunais tomam, reiterando aquele mesmo posicionamento, ou súmulas também podem ser consideradas como jurisprudência. Súmulas de jurisprudência são orientações para o juízo, para os magistrados, decorridos desse conjunto de decisões, desse padrão de decisões realizado pelos tribunais. A decisão judicial, ela não possui esse caráter de padronização e entendimento reiterado. A decisão judicial, ela é uma tomada de decisão em um caso concreto, em um caso específico. Em muitos tribunais, também são conhecidas, também são chamadas de precedentes. Aqui nós vamos considerar como sinônimos decisão judicial e precedentes, mas diferenciando esses dois de jurisprudência. Ambos podem ser objeto de pesquisa do direito, podem ser fonte do direito, podem ser argumento de autoridade, não só na pesquisa, mas também em peças jurídicas na prática, com pesos diferentes, visto que a decisão judicial é de um caso concreto e a jurisprudência é um entendimento já reiterado daquele assunto, com pesos diferentes, mas não um menos importante do que o outro. O objeto da nossa pesquisa é decisão judicial, que vai ser tratado por outro grupo ainda na data de hoje, nesse evento, mas eu quis trazer essa diferenciação
para que ao longo da nossa explicação isso não ficasse em dúvida para muitos alunos. Mas, como eu falei, vai ser objeto de estudo de outro grupo. E eu gostaria, então, de explicar, de elucidar como encontrar essas decisões judiciais, porque eu vejo que isso ainda é uma dúvida para muitos alunos, inclusive da graduação. E essas decisões, todas as decisões judiciais, por força do princípio da publicidade dos atos processuais, podem ser encontrados diretamente no site dos tribunais, em decorrência, inclusive, do implemento dos processos eletrônicos a partir de 2015. É claro que cabe ressaltar aqui que nem todos os processos judiciais são públicos, se regem pelo princípio da publicidade dos atos processuais, porque tem situações que são delicadas e sensíveis, e aí é aplicado o segredo de justiça. Mas aqui vamos tratar, no geral, da regra, que é o princípio da publicidade dos atos processuais. Cada tribunal cada tribunal de justiça tem um site diferente, tem números de processos diferentes, sistemas processuais diferentes. E isso acaba dificultando a pesquisa dessas decisões judiciais, porque o caminho que eu vou fazer no TJRJ vai ser o caminho que eu vou fazer no site do TJMG vai ser outro, e não só nos tribunais de justiça, mas também na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, enfim. Mas não é padronizado, não é um site padronizado. É claro que existem sites externos aos tribunais, como o Jus Brasil e outros sites no mesmo sentido, em que você consegue fazer essa pesquisa unificada. Mas sites oficiais, digamos assim, são os sites dos tribunais e cada site, cada tribunal tem o seu site. E isso acaba por dificultar encontrar essas decisões numa pesquisa jurídica que vai utilizar decisões de tribunais diferentes, por exemplo, mas, via de regra, encontra-se essas decisões judiciais no site do próprio tribunal que a proferiu. Continuando, eu já vou começar a tratar das decisões judiciais como objeto de estudo e de pesquisa do direito. As decisões judiciais, elas podem compor as pesquisas do ramo de direito de duas formas principais: como fonte do direito ou como objeto de estudo. No caso de usar as decisões judiciais como fonte do direito, normalmente elas vão servir como fundamentação para o entendimento, para o posicionamento adotado pelo autor, pelo pesquisador naquele trabalho, naquela monografia, naquele artigo. Então, vai se utilizar um argumento de autoridade como fonte de direito, reiterando o posicionamento do autor, ou até mesmo falando que, por mais que os tribunais decidam de tal forma, o autor entende, pelas demais fontes já explicadas no texto, que deveria ser aplicado outro entendimento. A segunda forma é o estudo das decisões judiciais como objeto de pesquisa. Nesse nosso trabalho foram utilizados 2 artigos, e nesses 2 artigos as decisões judiciais foram objeto de estudo desses artigos. E aí você pode utilizar isso para pesquisar como que é feita, como que são formuladas essas decisões judiciais, qual o processo que é utilizado para proferir essas decisões, o que influencia nessas decisões, e é isso até o que a Lohana vai tratar mais um pouquinho assim que eu terminar. Um exemplo, além dos artigos, né, que nós utilizamos como bibliografia, que vai estar no final do nosso slide certinho, um outro exemplo muito comum que ocorre assim na TCC da graduação, na monografia da graduação, seria de como a comarca de Macaé decide em casos de pedido de medicamento em face do município e do estado, por exemplo. E aí vai ser feito um estudo tendo aquelas decisões judiciais daquela comarca em específica, daquele tribunal em específico. Então, é feito um recorte, né, considerando, né, a pesquisa, a extensão da pesquisa, e são utilizadas as decisões judiciais como objeto. Então, as decisões judiciais não precisam ser utilizadas somente como fonte do direito e como argumento de autoridade, por exemplo, como eu vejo que já é o natural de ser imaginado as decisões judiciais, mas também elas podem ser objeto de estudo do direito e um objeto de estudo muito rico, principalmente considerando que hoje em dia nós temos
né, os processos eletrônicos, nós temos acesso aos processos pela internet, então um objeto de estudo muito interessante. E agora eu vou passar a palavra para a minha dupla Lohana. Boa noite a todos, conseguem me ouvir? Tá bem baixinho, Lohan. Não sei se é o meu aqui. Deixa eu ver se melhora aqui, peraí. Certo. Agora, melhorou? Continua baixinho para mim, mas não sei se é só para mim. Vê aí, pessoal, o que vocês acham? Tá bem Pra baixo. mim, pra Tá mim baixo, continua né? um pouco baixo também. Tá baixo também para mim. Melhorou agora com a voz um pouco mais alta ou não? Melhorou um pouquinho. Teste aqui. E agora? Agora tá ok. Ai, gente, ó, vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada, Brenda. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu vou começar falando com vocês sobre processos em massa, tá? E como se define a importância de um processo. Brendinha, solta para mim o slide. Vamos lá. Eu fiz uma pesquisa e aí no CNJ, que fala Justiça em Números, tem um sumário do número de processos que a Justiça brasileira tinha em 2021. Eu não consegui achar os números recentes. Em 2021, ultrapassava a margem de 77 milhões de processos pendentes de uma resposta. Então, assim, como que a gente vai definir a importância de um processo para julgamento? Porque vocês imaginem, diariamente chegam demandas para a justiça, né? Então, além dos processos novos que chegam, ainda tem os processos antigos pendentes de uma solução, ou pendente até mesmo de uma decisão liminar. Só que tem ações que, por sua própria natureza, já têm uma prioridade nesse andamento, como, por exemplo, as ações de medicamento, as ações que nós temos aí, as ações penais de réus presos, habeas corpus, prioridade idoso. Só que mesmo com essa prioridade, são muitas prioridades que chegam diariamente. E aí, com o judiciário lotado de processos, o que a gente acaba vendo também são decisões genéricas em massa, em que o juiz, por muitas das vezes, não analisa o caso concreto da forma como ele deveria analisar, porque ele precisa enxugar a demanda dele. Então, como é que a gente vai definir o que é um caso importante para o juiz? Né? O que é um caso importante que desperte atenção e que exija que ele realmente analise o caso da forma como deve ser analisado? Será que somente o assunto da natureza da ação importa? Ou será que pressões sociais ou até mesmo da mídia podem influenciar que um processo seja julgado mais rápido que o outro, né? Será que também aquele slogan de a sociedade precisa de uma resposta faz com que o processo ande mais rápido? E é justamente isso que eu vou tratar aqui com vocês. O professor Carlos, num artigo que ele disponibilizou para a gente sobre a construção do critério de relevância para julgamentos de processos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, um dos ministros até fala que essa triagem, na verdade, é feita pelos assessores deles. Então, assim, não sei se vocês já fizeram alguma distribuição nos tribunais superiores, mas quando você vai distribuir alguma coisa, você coloca qual é o tipo de ação, se tem pedido de liminar, se é uma pessoa presa, algo que destaque. Só que, como eu disse para vocês, são muitas prioridades que chegam diariamente. E aí, de acordo com o ministro, ele fala que os assessores deles fazem essa triagem de dizer, por exemplo, isso aqui é um caso de sempre, repetitivo, não tem nada extraordinário. Isso aqui é um caso que é um caso novo, o STF ainda não tem uma decisão, não tem um entendimento pacificado, ainda não analisou. Isso aqui é um caso de repercussão. E por que eu chamo a atenção de vocês para os casos de repercussão? Porque os casos de repercussão geralmente são os casos paradigmáticos. E nos casos paradigmáticos, realmente surgem alguns problemas. Por quê? Nos casos paradigmáticos, geralmente são os casos em que são os crimes mais graves. E aí,
com os crimes mais graves, a gente tem a atenção da mídia, né? E aí, quando a mídia começa a intervir no poder judiciário, né, a divulgar informações sobre os casos, sobre as investigações, eu acho que muitas das vezes o juiz ou o ministro, ele recebe a notícia do processo antes mesmo do sistema. Então, assim, vamos supor, o repórter teve acesso à defesa, vamos supor, do presidente Lula, que divulgou que vai fazer o habeas corpus e tal, e esse habeas corpus vai para o Supremo Tribunal Federal. O ministro ele já vai estar sabendo que ele vai receber aquela demanda de quem é e de quem é aquela pessoa. Então, o que a gente pode perceber é que existe, sim, um senso de responsabilidade maior quando esses casos são divulgados, né? O que faz com que, talvez até injustamente, um caso que, porque teve repercussão, vá andar mais rápido que o seu, né? O professor Carlos, no artigo, ele até disponibilizou um relato do ministro, deixa eu só confirmar aqui o nome dele, o Mar Galvão, que foi o relator do caso Collor, onde o presidente, à época, foi condenado à perda do mandato e inelegibilidade por 8 anos. E para a época, foi um caso de grande repercussão, que era o mandado de segurança, que estava até discutindo se ele poderia ser julgado, ainda que tivesse renunciado. O ministro até falou que ele até declarou que ele sofreu muita pressão externa e que ele julgou o caso de uma forma como ele não queria julgar. Então, assim, a gente já começa a perceber que a imparcialidade já começa a fugir. Brendinha, pula para mim. Esse mesmo ministro, ele até declarou que hoje, ele analisando o caso do Collor com o caso do Mensalão, o caso do Collor praticamente seria insignificante. E por quê? Porque o caso do Collor, na época, não foi relevante pela questão dos fatos, mas sim pela parte que estava no processo, que era o presidente, né? O Luiz Roberto Barroso, que foi acho que, não lembro se ele foi o relator, mas eu lembro que ele participou do julgamento do caso do George do Mensalão. Ele até deu uma declaração que o seu voto foi um voto técnico e não um voto político, ou seja, ele já chegou falando que não, eu não cedi as pressões, porque se eu tivesse cedido as pressões, a minha vida seria mais fácil, né? O Barroso, ele foi conhecido porque ele votou para absolver os 8 réus no processo de formação de quadrilha, inclusive o Dirceu. E na época foi Deus nos acuda, né? Assim, o que eu consigo observar também é que uma das problemáticas nas decisões judiciais não surge em processos de primeira instância, porque a decisão ela é formada por uma só pessoa, no processo de primeira instância, somente pelo juiz. Brendinha. Vai para o último. Isso. Né? Nos processos de primeira instância, somente o juiz dá a decisão e pronto. Se você não gostar, você recorra. O problema vem em segunda instância e nos tribunais superiores. Por quê? É voto, é decisão por colegiado. E aí existe a divergência, não há problema nenhum nisso, inclusive o advogado, quando sabe que ele vai perder, ele tenta um voto de divergência, mas a questão podem surgir conflitos, enquanto os julgadores estão lá decidindo, né, se você tem razão naquela demanda ou não. E aí, quem não se lembra da clássica briga entre o Barroso e o Gilmar Mendes, né, em que ele virou acho que foi para o Gilmar Mendes e falou: você é uma pessoa horrível, uma mistura de mal com atraso, com pitada de psicopatia. E aí o clima começou a esquentar, porque ele não parou por aí, e tiveram que suspender a sessão para só depois prosseguir com o julgamento. Então, assim, eu até gostei muito do artigo que o professor disponibilizou, que fala também da importância do papel do presidente do Tribunal Superior nesse momento. Por quê? Além das suas funções típicas de organizar o tribunal,
ele tem que aprender a lidar com essas situações de possíveis conflitos que podem surgir, né? E aí, uma dessas opções que a gente tem justamente para evitar conflitos como esse, que sejam, né, abertos ao público, são justamente as famosas salas de sessão de conselho, também chamada de sessão secreta, sessão informal ou sessão às portas fechadas, né? Que nada mais é que a reunião dos ministros antes do julgamento do processo, se reunir ali e discutir, jogar toda a raiva ali, para quando iniciar a sessão aberta ao público ser uma coisa mais educada, né? Porém, nem sempre funciona. Ainda mais quando a gente tem casos assim de grande repercussão. Sinceramente, na minha opinião, tá? Eu acho que as decisões, por vezes, não são imparciais, né? E eu até trouxe aqui para vocês 2 exemplos. O primeiro do ministro Gilmar, em que ele fala que ele cedeu sim à pressão, e o Barroso falou: não cedi à pressão, meu voto foi técnico para soltar. Não vou entrar no mérito, mas acho que não foi um voto técnico. Mas o que nós vemos é que quem decide um processo, seja um juiz, seja um desembargador, seja até mesmo um ministro, é uma pessoa, é um ser humano que está suscetível à falha, está suscetível à pressão, e tem que lidar com isso. Mas, infelizmente, nem sempre é possível. E por que eu falo isso? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, no caso da Boate Kiss, né, que é um caso bem polêmico, que divide muitas opiniões. Eu fico imaginando, por exemplo, na minha opinião, não foi um caso de homicídio por dolo eventual, seria um homicídio culposo, mas sem entrar no mérito. Vamos supor que o juiz tivesse sido totalmente técnico ali, entendesse que fosse um homicídio culposo e resolvesse pronunciar o réu. Quais as consequências que essa decisão dele teria? Não foi muito mais fácil para o juiz, de repente, pegar esse processo e falar: quer saber de uma coisa? Deixa o júri decidir. Deixa o promotor na hora se virar, deixa os jurados resolverem, a sociedade que atenda o seu próprio clamor. Imagina se, de repente, na hora, até mesmo o promotor não pedisse pela absolvição. As consequências que isso poderia trazer. Eu acredito que alguém iria morrer ali dentro se isso acontecesse. Então, concluindo, o que eu vejo são decisões em massa em processos, quando não se tem repercussão, quando não são casos de relevância da matéria, decisões genéricas, né, e diretamente pro forma. Eu até queria trazer uma aqui, mas eu não consegui, porque é processo criminal e aí daria problema se eu disponibilizasse. Em que o juiz pega o mesmo caso, ele faz Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, quando a gente consegue levar isso nos tribunais superiores, é que a gente consegue alguma decisão um pouco mais diferente. E isso é justamente por conta das demandas que o Poder Judiciário vem recebendo. E assim, a atenção o que desperta a atenção deles é justamente o clamor da sociedade e a pressão que a mídia faz em cima deles. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção. Qualquer dúvida, vocês guardem para vocês não precisam expor aqui, e devolvo a palavra ao professor. Obrigada a todos. Aqui são as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. E, peraí que eu cliquei errado. E muito obrigada. Posso encerrar a apresentação, professor? Claro, fica à vontade. Bom, muito obrigado às meninas, né? Foi uma boa apresentação, colocaram vários problemas assim que são importantes de serem notados, de serem discutidos. E eu vou fazer pequenos adendos assim, né? O primeiro deles é a provocação, né, que fica a partir, né, da apresentação de vocês, sobre decisões judiciais. Não é nada incomum nos dias de hoje as decisões judiciais terem como foco de análise a busca a uma resposta de uma pergunta bastante famosa, né, nos livros, nos cursos de direito, que é como os juízes decidem, né?
qual é o grande problema dessa questão? Né? Ela vai nos remeter a um único fato, o produto final, né, desse processo decisório. Então, um dos grandes equívocos, né, de diversas pesquisas que têm como objeto assim, investigar decisões judiciais é focar, né, tentar compreender o processo decisório, atribuindo especial foco apenas no produto final de todo esse processo. Né? A Lohana, a Breno detalharam situações aqui que impactam no julgamento do magistrado muito antes dele apresentar o produto final. Ou seja, existem diversas etapas nesse processo decisório que, por muitas vezes, são ignorados da pesquisa. Né? Então, uma das coisas que se discute, né, principalmente assim, atualmente, uma das minhas principais provocações a isso, é mudar a pergunta, mudar o problema de pesquisa. Porque quando a gente foca em entender como os juízes decidem, a gente se preocupa principalmente no produto final, que é a decisão em si. E o produto final, normalmente, ele é investigado a partir de leitura e interpretação de um documento público, que é a própria decisão. Né? Sem levar em consideração todos os aspectos anteriores que influenciaram que aquele produto fosse criado. Né? Quem garante, por exemplo, né, que como a Lohana falou, nessa ideia do Ctrl+C, Ctrl+V, não tenha sido o próprio juiz que fez a decisão? Né? Se já estava pronta, por que não o assessor fazer? Nesse caso, não foi o juiz que decidiu. Né? Foi em nome do juiz que a decisão foi feita. Né? É uma lógica completamente diferente. Ele confiou e ratificou, e assinou, homologou a decisão. Né? Então, assim, talvez esteja no momento da gente mudar, né, a pergunta a esse grande problema, e ao invés de perguntarmos como os juízes decidem, perguntar como as decisões são produzidas, porque isso leva em consideração diversas etapas do processo decisório, atribuindo especial relevância a cada uma delas. Né? E a outra é, com a quantidade de situações que existem hoje para facilitar o trabalho do operador de direito, né, a gente tem que lidar com algumas delas. Né? Hoje, atualmente, o que está na moda é a utilização da inteligência artificial. O Supremo Tribunal Federal já tem uma, né, que é o Vitor Hugo, né, a inteligência artificial do Supremo, que faz decisões, faz algumas decisões. Né? É importante atribuir especial atenção a isso, porque muda completamente a nossa análise sobre decisão judicial. Né? Por exemplo, como as colegas falaram aqui, a Brenda e a Lohana, qual é, o que é uma decisão relevante? Qual é um processo mais importante? Né? Será que a gente pode falar que uma decisão tomada pelo Vitor Hugo, pela inteligência artificial do Supremo, por exemplo, foi uma decisão relevante? Né? Ou seja, se tivesse um atributo especial, será que os ministros cederiam à inteligência artificial a possibilidade de redigir esse texto? A gente não sabe. Né? Então, assim, existem muitas coisas sobre decisões judiciais que precisam, né, de um especial foco, de uma especial atenção, que não podem mais ser ignoradas. Né? Vou dar um outro exemplo. Né? A Lohana falou bem aqui do Ctrl+C, do Ctrl+V. Tem muitas decisões judiciais que a cópia é ipsis literis. Mas por que isso? Tem uma decisão do STJ de 2002, salvo engano, que já confirmou que não existe plágio no processo, nas decisões judiciais e no processo, porque é considerada parte da atividade, né, profissional do operador do direito. Então, assim, Ctrl+C, Ctrl+V está liberado, plágio está liberado nos processos, na decisão judicial. Então, assim, se o plágio está liberado, não existe, o que eu estou querendo dizer? Não existe uma preocupação em personalizar o processo. Com isso, o fato, que é o mais importante e é o que vai dar origem ao processo e que vai resultar na decisão final, ele fica em segundo plano. Para, em primeiro plano, ficar a discussão jurídica, ignorando principalmente o fato. Então, existem algumas questões que precisam ser, né, levadas em consideração durante esse processo, e a apresentação de vocês faz a gente suscitar essas ideias. Então, obrigado mais uma vez pela apresentação, pela participação. Não sei se vocês querem complementar com mais alguma coisa, né, alguma fala, se não, eu vou passar a palavra para a próxima dupla.
Só quero agradecer a complementação, como eu mencionei no começo. A gente precisa delimitar muito tema, porque a gente não tem tempo hábil para isso, mas fica a indicação para os alunos da graduação, da pós-graduação, que ainda estejam buscando objetos de pesquisa, que deem uma atenção e um olhar com carinho para as decisões judiciais. Principalmente agora, inclusive, com o chat GPT e a influência disso, né? Tá aí uma possível tema. Muito obrigada a todos. Obrigado, Brena. Principalmente sobre, né, quem é o autor, né, de quem é a autoria, né, de quem utiliza o chat GPT, a própria inteligência artificial, você que manipula ela. Né, até para fins de plágio, direito autoral, violação de direitos econômicos, enfim. Muito importante mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Passar a palavra agora para a segunda dupla do dia de hoje, que vai mudar o tema, né? E peço que vocês, né, atribuem especial atenção a isso, porque muita gente confunde decisão jurisprudencial, aliás, decisão judicial com jurisprudência. Então, para esclarecer um pouco isso, para falar um pouquinho sobre o tema, eu vou chamar aqui a Isabelle Celestino e a Rafaela Carvalho. Meninas, muito obrigado pela participação, né, pela dedicação, pelo empenho de cada uma de vocês. Vou passar a palavra, vocês vão ter o mesmo tempo, vão dispor de 20 a 30 minutinhos no máximo para falar isso a respeito, e a palavra é toda de vocês, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada também, professor. Desculpa, minha voz está um pouco gritada, mas a gente vai dar um melhor aqui. Tá muito belíssima noite. Tem como aumentar só um pouquinho o volume? Oi, tá conseguindo me ouvir melhor? Tá melhor. Tá. A Isabelle vai projetar a apresentação. Gente, desculpa, eu não estava conseguindo colocar meu áudio. Eu estava colocando a apresentação. Vocês estão vendo e ouvindo bem? Estamos sim. Ah, tá. Tá bom, então. Vou ocultar aqui. Ah, não, acho que tá bom. Então, gente, a gente vai apresentar hoje sobre pesquisas acadêmicas utilizando a jurisprudência nacional, né? Aí, enfim, eu vou começar e depois a Rafaela vai terminar. Então, essa é a nossa pesquisa e a gente vai falar primeiro um pouco, eu vou conceituar o que seria jurisprudência e o que seria decisões judiciais, etc. Vou fazer uma breve introdução e logo depois eu vou falar um pouco sobre a utilização da jurisprudência dentro de uma pesquisa jurídica. E a Rafaela vai terminar falando um pouco da utilização da jurisprudência dentro da prática da advocacia, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Enfim. E também... Tá? Então, primeiramente, eu vou fazer uma breve explicação. Eu não sei se alguém falou alguma coisa, acho que não, né? Mas, enfim, uma breve explicação sobre o que seria precedente, jurisprudência, súmulas informativos. Então, o que seria um precedente? Precedente é uma decisão dentro de um caso concreto. Só que o precedente ele não tem um viés que vincula outros tribunais a se submeterem a essa decisão judicial. É apenas um precedente. É importante a gente entender que existe uma noção de... É como se um precedesse o outro. Uma súmula já foi um dia um precedente. E ela só vai evoluindo.
E, ao final, no início, ela não tem essa vinculação obrigatória para os tribunais aplicarem ela, um precedente, no caso, mas, ao final, a gente vai ter esse quesito da obrigatoriedade, porque os tribunais vão ter que se submeter a essa súmula vinculante ou, então, a essa jurisprudência mais consolidada. Então, é basicamente nesse sentido. Então, o precedente, ao início, é uma decisão sobre um caso concreto. E aí eu até dei o exemplo de um precedente recente que saiu da 6ª turma do STJ, no RESP 20224413, e nesse RESP saiu agora, dia 14 de março de 2023. E ele é, assim, interessante em termos de você ter uma posição mais crítica, né? Foi um RESP em que, basicamente, a 6ª turma, ela compreendeu que, dentro de um processo penal, mesmo se o Ministério Público, né, que é o órgão acusador, pedir pela absolvição do réu, numa fase lá que a gente chama de alegações finais, o juiz ele poderia condenar o réu, mesmo o MP tendo pedido a absolvição. Foi um precedente, e aí não quer dizer que os tribunais vão ter que aplicar esse precedente, mas é um precedente. Não é tão bom para a defesa, enfim, mas ele gerou muito debate, muitas críticas. E o que seria, então, uma jurisprudência? Os tribunais, ou ela pode ser uma decisão de um tribunal, mas quando você já transita em julgado, entendeu? Quando você já foi a última decisão desse tribunal. Então, basicamente uma decisão, ou, no caso aqui, né, seria uma decisão reiterada desses tribunais. Então, digamos, a gente tem o Brasil, né? Cada estado tem juízes, desembargadores, e aí, obviamente, vão existir casos que os fatos eles são semelhantes, fato, causa de pedir, pedido. E aí, o juiz ele poderia dar uma decisão, um juiz decide A e o outro decide B, sendo que os casos têm uma verossimilhança muito próxima. Então, em busca de uma segurança jurídica e de uma uniformidade dessas decisões judiciais, é que, às vezes, os tribunais eles emitem decisões, e essas decisões se consolidam, e através dessa consolidação a gente cria jurisprudências. Então, os tribunais acabam sendo vinculados a seguir essa decisão, entendeu? E o que seriam súmulas? Súmulas, né, seriam, na verdade, então, o resultado de uma decisão está sendo um caso, ele está chegando tanto no judiciário com os mesmos fatos, mesmas causas de pedir e pedido, que aí a súmula ela vai consolidar aquela orientação do tribunal a respeito desse caso. E aí você teria esse quesito de obrigatoriedade. E aí eu dei até um exemplo de que quando existe uma súmula vinculante do STF, caso existe uma decisão administrativa ou uma decisão judicial que é contrário a essa súmula vinculante, e o caso ele realmente tem essa verossimilhança com o caso que o STF julgou, a parte lesada poderia ingressar com uma reclamação constitucional. Então, para a gente entender essa ideia de obrigatoriedade, tá bom? E eu trouxe também o que seriam informativos, né? Informativos seriam uma divulgação periódica dessas teses firmadas pelo STJ e STF. E eu dei até um exemplo de uma plataforma online que eles emitem os informativos de forma periódica, que é o Dizer o Direito. Ele é muito importante, todo mundo usa, basicamente. E eu também queria falar uma coisa, que é o seguinte, quando a gente entende o direito, né, principalmente quando a gente ingressa no direito, a gente estuda muito e a gente entende que direito é lei, norma. E o Brasil, ele tem essa ideia de que direito é norma. A gente tem muitos códigos, os códigos são muito grandes, Código Civil, Código de Processo Civil, eles são realmente muito normativos. Norma e, no caso, lei em seu distrito e princípios também, né? Tem muitos princípios. Nossa Constituição tem muitos princípios. Mas, atualmente, a gente também vê, principalmente, a gente vê a utilização da jurisprudência e das decisões judiciais, eles tomaram um protagonismo muito grande na prática jurídica. Então, hoje, é muito, muito comum você ver pessoas peticionando, utilizando jurisprudência, juiz decidindo, fundamentando com jurisprudência. Por quê? Isso ficou mais concretizado com a publicação do Código de Processo Civil de 2015, porque até mesmo as próprias regras, no artigo 926 e 27,
é, é... eu me perdi um pouco. Existe um comando em que a lei fala para que os juízes, né, determina que os juízes e os tribunais sigam a jurisprudência e sigam as decisões reiteradas dentro no direito brasileiro. Então, assim, existe, hoje em dia, uma jurisprudência, ela é tão importante, e uma súmula ela é tão importante que o juiz ele deve seguir e, enfim, né? Isso é muito diferente do que a gente via antes, tá bom? Aí eu vou passar agora. E agora, então, em razão dessa importância da jurisprudência, das decisões judiciais dentro do direito brasileiro, é que a gente pode também compreender toda essa mudança, e isso também pode acarretar o seguinte: a gente pode pesquisar sobre essas decisões e essas jurisprudências que estão sendo aplicadas no direito brasileiro. Como eu disse, é importante, hoje em dia se utiliza muito, e em razão disso, dentro das universidades também, através da pesquisa, a gente também pode estudar essa jurisprudência através de pesquisas científicas. E é isso que eu vou tratar agora. Então, é basicamente isso. Então, dentro do direito, se a gente for fazer assim pesquisas científicas a respeito da jurisprudência, a gente primeiro precisa saber como fazer isso, né? Então, o que seria essa pesquisa em jurisprudência? A pesquisa em jurisprudência, um conceito rápido, seria o seguinte: é uma investigação científica orientada por uma metodologia, né, que ela vai endereçar perguntas mas elas só podem ser respondidas através da análise de julgados. Então, seria o seguinte: você quer estudar, você vai fazer uma investigação científica, você vai eleger uma metodologia, e essa metodologia, a resposta dessa metodologia só vai poder existir através da análise de julgados. Então, e o que seria julgado, né? São decisões judiciais. Mas o julgado, ele tem também um sentido de que o que é uma decisão judicial? Uma decisão judicial, ela tem um aspecto de que ela é a concretização do direito aplicado. Então, existem leis, existem princípios, mas essas leis, como é que elas estão sendo aplicadas no direito brasileiro? No caso concreto, e ali, na decisão judicial, que ela vai fazer efeito na sociedade, na vida de uma pessoa. Então, é por isso que a pesquisa em jurisprudência ela é muito interessante, porque envolve muito como está sendo decidido, entendeu? Como a gente está interpretando o direito. Porque a gente sabe que os códigos eles foram publicados, mas a gente sabe que a sociedade muda. Então, se a sociedade muda, obviamente que vão ter casos que a lei às vezes não vai conseguir abarcar, né? Enfim, isso aí são diversos problemas dentro do direito. Mas a ideia é fazer com que a gente compreenda que a jurisprudência ela é a decisão do caso concreto e ela, na verdade, deveria buscar a justiça nesse caso concreto, entendeu? Enfim, então esse é o julgado, esse é o conceito interpretativo do julgado. E como você pode utilizar, né, uma jurisprudência dentro da sua pesquisa? Eu tomei como base o texto que o professor disponibilizou para a gente. E a autora ela fala muito sobre você contextualizar primeiro o seu tema. Você quer escolher um tema? Quer escolher como o STF está julgando sobre determinado caso. Primeiramente, ela fala para você contextualizar aquilo que você quer pesquisar, né? E você pode também aplicar pesquisas jurisprudenciais anteriores e conexas com a sua pesquisa, obviamente. Mas também, e além disso, você pode propor uma atualização da pesquisa anterior, ou você pode até replicar mesmo o método que a pessoa fez, mas sempre com aquele viés de trazer novas perspectivas sobre aquele assunto. Possíveis linhas de pesquisa, né, que a autora coloca. Ela fala que a compreensão do entendimento do julgador sobre determinado tema. Então, assim, você pode estudar sobre como o ministro Barroso compreende
a posição iluminista do STF, entendeu? E como o outro ministro compreende enfim, essa teoria. Enfim, você vai delimitar a sua pesquisa na compreensão do entendimento desse julgador sobre determinado tema. Se ele é mais punitivista dentro do processo penal, se ele é mais abolicionista, enfim. Análise de elementos da decisão. Então, assim, no caso, você vai recortar sua pesquisa a uma decisão e você vai analisar qual foi a fundamentação que aquele juiz, né, utilizou, enfim. Análise da dinâmica institucional do jogador. Então, assim, como que pode-se estudar também qual é a dinâmica institucional da própria corte, do STF, do STJ. Eu lembro que eu li na graduação um texto sobre essa dinâmica, né, do STF. Então, como ele poderia ser entendido como um órgão político e como que, às vezes, em algumas decisões, existiam decisões lá por anos esperando para ser apreciadas pela corte, mas tinha outras decisões que não estavam há tanto tempo assim, mas existia uma legitimidade da sociedade na época, e aí eles colocavam para ser julgados antes dessas outros casos que estavam lá há mais tempo. Então, existe também o STF como um órgão político, algo do tipo, entendeu? Enfim, é uma análise mais dinâmica da corte, né? A análise do impacto da jurisprudência na sociedade, né? É interessante também. Como eu disse, né, há pouco, tinha aquele precedente, mas imagine se esse precedente se torna uma jurisprudência. Qual seria esse impacto dentro da vida, né, dos assistidos, né, que foram... o MP pediu pela absolvição, a defesa também, e aí o juiz vai lá e decide contra. Enfim. E a análise processual da jurisprudência. Seria basicamente uma análise da aplicação dos procedimentos judiciais específicos. Então, seria assim, como que esse julgador, ele analisa, dentro desse tanto de processo criminal que ele está pegando, como que ele aplica esse instituto do processo penal? Aí, né, seria uma possível linha de pesquisa. E modelagem de pesquisa em jurisprudência. O que seria isso? Seriam basicamente instrumentos que você pode utilizar para você iniciar a sua pesquisa. Primeiramente, a autora fala que é imprescindível você fazer um recorte, uma delimitação da pesquisa de jurisprudência. Seria o seguinte: faça um recorte. Porque não tem como, é aquilo, você não tem como pesquisar tudo, você tem que se propor a pesquisar algo que realmente seja possível você fazer, né, dentro de um tempo razoável. Então, ela fala sobre diversos tipos de recorte, como recorte institucional, exemplo, qual a corte vai ser estudada? É o STF, é o STJ, é o TJ, é o RJ? Enfim, o recorte temático, delimitar o tema da pesquisa, assim, né, o que a gente até estava falando antes, recorte temporal, digamos assim, só vou estudar os julgados depois da Constituição Federal, depois da publicação da Constituição. Geralmente é dessa forma. E o recorte processual. Eu vou estudar um processo penal, não é o processo penal, vou estudar só as decisões sobre cadeia de custódia. Enfim, seria um recorte bem... é necessário fazer esse recorte para você poder delimitar a sua pesquisa. Como segundo ponto, ela fala que é necessário fazer uma composição da amostra. O que seria isso? A partir desse recorte, o pesquisador precisa adotar critérios para apurar ainda mais a pesquisa, você fazer recortes ainda maiores. E o objetivo disso é você chegar numa amostra. Então, assim, ela dá diversas dicas durante o texto de como você pode fazer vamos dizer assim, colocar esses critérios para que no final você possa realmente ter exatamente o que você quer examinar. E a partir dessa amostra, que seria, no caso, ela define como um conjunto total de decisões judiciais selecionadas pelo pesquisador que serão examinadas no trabalho. Então, de 1000 decisões que você poderia estudar, você coloca critérios para que chegue a 50. E aí essa seria a sua amostra. E a terceira fase seria você analisar essa amostra e ler esses julgados e ver você vai ler e aí você vai chegar nos resultados da sua pesquisa. E aí, né, chegando nos resultados, depois que você analisa esses julgados, analisa a sua amostra,
é possível chegar nos resultados. E aí ela fala que o pesquisador precisa apresentar esses seus resultados, e aí e ela também fala que é preciso também apresentar o método de pesquisa a ser utilizado, a pergunta-problema, a metodologia adotada e os resultados. E aí um exemplo seria esse, né? Você tem que apresentar sua introdução, sua metodologia e a conclusão do seu trabalho. E agora seria a parte da Rafaela. Boa noite a todas e a todos. Todos me ouvem? Bem? Baixinho, Rafaela. Eu vou tirar do fundo. Ficou melhor agora? Muito melhor. Então, show. Então, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Rafaela Carvalho, também sou discente aqui do curso de pós-graduação da UF e vou dar continuidade à pesquisa sobre análise jurisprudencial. Então, pessoal, lidando agora com a parte um pouco mais prática dessa pesquisa jurisprudencial, porque a gente está lidando aqui também com muitos graduandos, né? Então, é importante que a gente delimite alguns pontos que vão servir de base para o seu trabalho de conclusão de curso, ou até mesmo um artigo científico, né? Que é muito interessante desenvolver isso durante a graduação. Então, inicialmente, como pesquisar jurisprudência? A gente tem o hábito, né, de pesquisar jurisprudência no próprio site dos tribunais, ou também em um site que é muito bom, é o Jus Brasil, é uma versão paga, né, mas vale muito a pena a pesquisa jurisprudencial se viabilizar por lá. E, geralmente, né, no site dos próprios tribunais, tem diversos filtros, né, de temas, de áreas, e no Jus Brasil também, que geralmente no Jus Brasil é interessante que você faça essa pesquisa por palavras-chave, separadas por ponto, por exemplo. E através da jurisprudência, aqui eu vou trazer um teor de pesquisa jurisprudencial, mas também um pouco da prática advocatícia, né? Através da jurisprudência, ela possibilita o quê? Possibilita apresentar segurança e estabilidade nas decisões judiciais, porque a jurisprudência ela considera a norma, os princípios gerais do direito e também a realidade concreta, né? A realidade da sociedade. A gente percebe que pouco tempo atrás não era possível o casamento homossexual, atualmente devido a essa inovação, né, jurisprudencial. Também dar às partes envolvidas, no caso, uma certa previsibilidade sobre o resultado. Quando a gente verifica um possível caso, né, jurídico, a gente verifica se aquela jurisprudência, né, se a jurisprudência ela está comungando com a pretensão do autor, né? Ou, no caso, para realizar alguma defesa. A jurisprudência também nos auxilia para reduzir a probabilidade de casos semelhantes terem decisões judiciais muito discrepantes, né, diferentes. E também, especialmente numa pesquisa jurídica voltada aí para o trabalho de conclusão de curso, seria também para verificar a aplicabilidade da norma versus a prática judicial. Será que realmente, em seio judicial, apenas uma lei ela está sendo aplicada ou ela está sendo renovada? Né? E a gente vai ver isso no próximo slide. Pode passar. E aí a gente pode pesquisar jurisprudência, né? Procurando do mesmo tribunal onde a causa está sendo tratada, procurar por palavras-chave do caso, procurar geralmente julgados mais recentes, a partir de 2015, e também ver a ementa para citação do caso, verificando se a decisão final vai coincidir com sua tese ou não. Aí pode passar. Quando que minha pesquisa ela pode ter jurisprudência?
Gente, a princípio, qualquer problema jurídico, ele pode ser analisado pelo prisma jurisprudencial, né? Tudo vai depender da pergunta, objeto da sua pesquisa, né? Da sua metodologia. E percebe-se que existe uma análise jurisprudencial quando a jurisprudência é a principal fonte de pesquisa. Porque às vezes a gente pergunta, eu vou me utilizar de doutrina, da legislação, mas se a principal fonte de pesquisa for a jurisprudência, aí será uma pesquisa jurisprudencial. Por quê? A pesquisa jurisprudencial, se você decidir realizar, ela também vai ser automaticamente, né, delineada, né, realizada através de um estudo histórico, conceitual, doutrinário, né, como a gente vai ver no próximo slide. E aí eu trouxe um exemplo prático de um TCC, da aluna Bruna da Silva, da Unisul 2011. Foi uma pesquisa bem interessante, onde ela realizou uma análise jurisprudencial referente à aplicabilidade da guarda compartilhada nas recentes decisões dos tribunais de justiça dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Veja bem, essa aluna, ela optou por realizar um estudo, né? Qual a fonte principal optada por ela? Decisões dos tribunais de decisões dos tribunais de justiça dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, ela pegou todos os julgados, né, e realizou uma pesquisa jurisprudencial. E analisou em quais processos... E qual foi o objetivo dela? Analisar em quais processos foram julgados e decididos pela aplicação da guarda compartilhada e quais os principais motivos que levaram a esta escolha. Então, no momento que você delinea, né, você consegue aí montar a sua pesquisa, você vai verificar se você vai querer apenas, por exemplo, a jurisprudência de um tribunal, né, ou que envolva, né, várias comarcas, ou de diversos tribunais de justiça, né, porque cada um segue uma linha de pensamento. Às vezes o Tribunal do Rio de Janeiro decide de forma diferente, né, muitas vezes, em muitos casos, do de São Paulo. Aí pode passar. E aí ela concluiu que a modalidade da guarda compartilhada é pouco utilizada nas decisões julgadas pelos tribunais de justiça pesquisados. E os principais motivos que geram esta inaplicabilidade são a convivência não harmoniosa entre os genitores após a dissolução do vínculo conjugal e o fato da fixação das residências familiares em locais distantes. Então, assim, a gente tem que a guarda compartilhada, ela deve ser regra. Contudo, através da análise jurisprudencial, foi possível verificar que existia aí um desprivilégio da guarda compartilhada devido a esses fatores que ela citou, né? Como convivência não harmoniosa entre os genitores. Então, na prática, estava sendo diferente, né? Aí pode mudar. E aí, ela se baseou, como que ela estruturou, né? Trazendo trazendo a penúltima apresentação da Isabelle, né? Ela estruturou da seguinte forma, para vocês terem noção. No primeiro capítulo, ela trouxe a evolução do conceito de família, né? Uma evolução histórica e legislativa. No segundo capítulo, ela trouxe uma evolução histórica da guarda na legislação e as modalidades,
como guarda provisória, definitiva, por terceiros, né? Que a guarda pode ser requerida por avós, por tios, né? Quem for ali o melhor guardião daquela criança ou adolescente. Guarda unilateral, guarda compartilhada, tudo isso ela foi, né, traçando, realizando um estudo minucioso no segundo capítulo. No terceiro capítulo, ela já trouxe um conceito e característica da guarda compartilhada e também aspectos positivos e negativos desta. E no quarto e quinto capítulo, ela trouxe as recentes jurisprudências dos tribunais anteriormente citados. Então, é importante que, a partir de um questionamento, né, uma pergunta-problema, seja possível averiguar, através dessa comparação, né, de jurisprudência, para a sua pesquisa. Então, a jurisprudência ela é uma ferramenta muito importante que deve ser considerada, né, para trazer aí a realidade dos tribunais e realizar diversas descobertas, né, no mundo jurídico. Quando fiz o meu TCC, eu não optei por uma análise jurisprudencial, né, porque há um abismo, né, entre a letra fria da lei e a prática jurídica. A jurisprudência ela vem inovando, né, porque o ponto de partida da produção da jurisprudência é a realidade prática. Então, no meu TCC, eu não realizei a jurisprudência propriamente dita, mas no meu TCC eu lidei aí com a mediação de conflitos. Se a aplicação da lei, né, de mediação e do CPC que estimula essa mediação de conflitos, ela era válida, ela realmente funcionava na comarca de Macaé e Rio das Ostras. Então, aí foi uma pesquisa diferente, né? Não utilizou de jurisprudência, mas utilizou da realidade prática dos juízes nessas comarcas. Então, é assim, gente, eu desejo boa sorte na produção do TCC e de artigos científicos também é muito importante que, durante a graduação, seja estimulado, né, a realização de artigos científicos, porque isso auxilia não só no desenvolvimento, né, desse rico mundo jurídico, mas também como diversas conquistas para os profissionais, né, que vocês se tornarão, em questão de mestrado, de pós-graduação. Então, assim, recomendo a todos se debruçar na pesquisa jurídica, porque é fantástico. Muito obrigada. Eu que agradeço a apresentação, né? Trouxe até um exemplo prático aí no TCC, né? Excelente, acabaram no tempo cravado aqui de 30 minutos. Né? Agradeço muito, né, o empenho de vocês, a dedicação, e fazer só um adendo assim também, né? Como eu tenho feito todos os outros trabalhos, só para deixar um pouco mais claro, que algumas vezes alguns alunos ainda confundem, daí não são só alunos não, né, são colegas na advocacia, são professores dando aula, né, que tratam decisão judicial e jurisprudência como expressões sinônimas, né, e na verdade não são, né, a jurisprudência está fazendo referência a um posicionamento do tribunal, e o tribunal só se posiciona definitivamente sobre uma matéria quando ele consolida aquele entendimento. Então, a jurisprudência nada mais é do que a consolidação do entendimento dos tribunais, que podem ser feitas por meio de decisões reiteradas no mesmo sentido, que vai consolidando o entendimento, ou ainda pela primeira vez que ele se manifesta a respeito de determinada matéria. Estamos falando do tribunal, do colegiado, do plenário. Tá? Então, quando o plenário se posiciona firme entendimento sobre uma matéria, ele está constituindo ali a sua jurisprudência. E aí surge uma questão bastante interessante, né, sobre isso. Primeira questão, né, os magistrados, eles se vinculam à jurisprudência dos tribunais? Eles obedecem? Eles observam? Eles seguem aquilo como se fosse o entendimento deles também? Né? É uma pergunta importante de ser investigada, porque quando vocês começarem a praticar a advocacia, vocês vão ver que não é bem assim. Né? Não basta eles consolidarem o entendimento para todos os demais seguirem. Né? É muito difícil. E ainda tem um outro aspecto nesse sentido. O tribunal, o artigo 926 do CPC, como bem apresentado pelos colegas, fala especificamente de jurisprudência do tribunal. O que isso representa em si?
Significa, se o tribunal, tá, adotar um entendimento, consolidar um entendimento sobre determinada matéria, ele tem que seguir aquele entendimento. Aí pergunto a vocês, se mudar a composição do plenário que consolidou aquele entendimento, será que a jurisprudência permanece ou não? Será que os novos magistrados que passaram a compor a nova formação do tribunal, eles estão vinculados à jurisprudência já criada anteriormente? Porque, em tese, a jurisprudência é do tribunal, ou seja, independente da composição da corte. Né? Porque o que se vê muitas vezes no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é que os ministros do Supremo não se consideram vinculados à consolidação de entendimento quando firmada por uma composição diferente a qual eles atualmente estão. E aí você já começa a estabelecer uma distinção entre uma jurisprudência do tribunal e uma jurisprudência da corte, que vai variar de acordo com a composição dos próprios magistrados. E a gente já começa a estabelecer uma distinção sobre, na verdade, o que é jurisprudência. Será que ela realmente existe? Né? Como identificá-la? Isso tudo por quê? Porque a gente precisa saber, né, qual o posicionamento do tribunal, porque isso vai fazer com que ocorra uma filtragem de processo e de recursos, isso vai permitir que estabeleça maior segurança jurídica, porque nós conseguimos, a partir da jurisprudência dos tribunais, fazer um prognóstico de decisão judicial. Ou seja, quando o processo chegar numa determinada instância, nós podemos nos antecipar, porque já sabemos previamente o posicionamento dele a respeito dessa matéria. Né? Mas toda a insegurança jurídica causada por conta da falta de observância, de respeito à jurisprudência do tribunal, e pelo fato dos próprios magistrados que criaram a jurisprudência não se considerarem vinculados a ela, a partir do momento que ocorre uma mudança de composição da corte, né, faz com que essa instabilidade jurídica, né, chegue até nós e a gente até mesmo possa se questionar se realmente existe jurisprudência no Brasil, né, porque realmente é algo difícil de saber, é algo difícil de concretizar. Né? Então fica só essa provocação para vocês pensarem, para vocês refletirem também, porque é uma questão importante, né, na área da pesquisa jurídica. Mas antes de passar para a próxima dupla, é claro, eu vou passar para a Rafaela e para a Isabelle, caso elas queiram fazer algum acréscimo, alguma coisa, né, por favor, meninas, fiquem à vontade. Eu vou fazer um acréscimo à sua fala, professor, com relação a um caso prático do que você trouxe com relação a, será que o juiz ali, né, que a gente, para ficar mais claro para os graduandos, da comarca, eles vão seguir o que os tribunais estão, o que o tribunal do estado dele está seguindo? Eu tenho um caso interessante, porque na minha prática forense, na vara de família em São Paulo, tem uma determinada vara que a gente pede alimentos provisórios, né, a partir da concessão, né, da decisão judicial e não a partir da citação. E tem uma vara específica que ela insiste, e sempre parece até um copia e cola, insiste em colocar, defiro alimentos a partir da citação. E toda vez a gente tem que agravar, e sempre a gente consegue. E aí a gente se questiona, nossa, não poderia até, né, auxiliar aí a máquina judiciária, facilitando, não está vendo o douto juízo, né, dessa vara, não está vendo que o tribunal, a gente sempre consegue reverter para ser alimentos a partir da concessão e não da citação do genitor, né, muitas vezes do requerido. Então, assim, é bem problemática essa situação, né? E é um caso realmente prático que eu vivo. Não, toda razão, toda razão. A gente acredita que vai ter uma maior segurança jurídica, uma maior previsibilidade, né, das decisões, mas, na verdade, nada disso se efetiva na prática. Né? Mas vamos lá, pessoal, sem mais delongas, né, vou passar a palavra para a última apresentação do dia de hoje, né, no caso vai ser da Laura Duarte e da Laís Jimenez, sobre estudo de caso. Né? Como podemos fazer o estudo de caso
né, no direito, né, utilizá-lo como fonte também de pesquisa jurídica. Meninas, obrigado pelo empenho, obrigado pela participação, por ter escolhido o tempo, ter se disponibilizado a pesquisar a respeito, né? Fiquem à vontade para apresentar. Vocês terão o mesmo tempo das demais duplas, de 20 a 30 minutos, tá? Fiquem à vontade e qualquer coisa é só falar, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, a palavra é toda de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui sobre esse tema. Vou apresentar aqui o slide. Estão conseguindo ver? Estamos sim. Então, boa noite a todos. Eu e a Laura vamos falar um pouco sobre o estudo de caso, né, como uma técnica de pesquisa jurídica. Vou iniciar falando, dando um conceito, né, sobre o que é o estudo de caso. O estudo de caso é uma pesquisa para coleta e registro de dados de um ou vários casos para organizar um relatório ordenado e crítico ou avaliar analiticamente a experiência como objeto de tomar decisões ou procuração transformadora. O estudo de caso, então, é essa visão prática de uma questão teórica. O estudo de caso tem esse condão de materializar, né, a teoria. Então, o estudo de caso é uma estratégia metodológica na pesquisa muito importante, porque ele traz essa prática no seu trabalho, na sua pesquisa, materializando a teoria, tudo aquilo que você está utilizando na sua pesquisa. O estudo de caso também traz a possibilidade de analisar situações reais ou fictícias que envolvem as questões jurídicas. Então, você pode utilizar casos inventados, né, casos criados para aquela pesquisa específica sua, ou analisar casos reais. Por que utilizar o estudo de caso na sua pesquisa? Bom, o estudo de caso ele fornece uma compreensão mais aprofundada e detalhada sobre o objeto da sua pesquisa, porque, como eu já disse, ele traz essa visão prática. Então, ele detalha os aspectos teóricos. É possível também utilizar o estudo de caso como uma estratégia complementar, que aí, nesse caso, você vai realizar a sua pesquisa e, como uma forma de exemplificação, por exemplo, você traz o caso. Então, primeiro você realiza a pesquisa e, posteriormente, você seleciona o caso. Ou utilizar o estudo de caso como uma construção principal. Você escolhe o caso e, a partir do caso, você realiza a pesquisa se debruçando sobre o caso específico escolhido. É possível também construir a pesquisa do estudo de caso de forma dedutiva, que, nesse caso, você vai, primeiro você vai realizar escolher a questão, o problema, né, que você vai tratar, e, posteriormente, você seleciona o caso a partir do seu problema de pesquisa, ou de forma indutiva, que você escolhe o seu caso, e aí sim você escolhe qual vai ser o seu problema, quais vão ser os seus questionamentos na sua pesquisa. Quais vão ser, né? Como escolher o caso específico para a sua pesquisa. Então, a escolha do caso você deve ter um mínimo até a escolha do caso, como a escolha do seu tema, você deve ter um mínimo de conhecimento, ou pelo menos uma curiosidade sobre aquele tema, né? Porque é uma coisa que toma um tempo, então você vai se debruçar sobre aquele caso durante um tempo, então tem que ser algo que chame a sua atenção. É importante também você levar em consideração como que vai ser o acesso aos dados daquele caso concreto, daquele estudo de caso. Então, você tem que, antes de escolher o caso, saber se você vai conseguir ter acesso a todas aquelas informações, todos aqueles materiais, dados, documentos, ou até pessoas que você vai precisar para poder realizar aquele estudo. Então, tem que ser, no mínimo, viável, né, esse acesso a esses dados.
Você escolher um caso concreto, o estudo de caso como ferramenta metodológica não exclui a possibilidade de você utilizar as outras ferramentas que a gente já tratou aqui, né, os outros alunos já trataram aqui, de complementação. Então, escolher o estudo de caso, né, não exclui a possibilidade de você utilizar outras formas de pesquisa, outras modalidades de pesquisa. O material que o professor disponibilizou para a gente, a autora ela faz uma separação do que é o evento histórico, o contexto, o caso e as unidades de análise do estudo de caso. Bom, o evento histórico é todo o acontecimento sem um recorte. São questões que são ditas ou não ditas, questões sem comprovação. É o fato, é a história, né? Sem estar comprovada. E o caso seria essa comprovação, essa delimitação, esse fato que você vai utilizar na sua pesquisa. É importante também você definir o contexto em que o caso será considerado, que o caso vai ser levado na sua pesquisa. Então, o contexto seria as questões que rondeiam o caso e que podem alterar o resultado da pesquisa. Então, é importante também definir o contexto que você vai levar o caso e levar a sua pesquisa como um todo. Então, é importante escolher uma revisão de literatura, de doutrina, de bibliografia, para realizar a construção desse contexto, né? Porque a literatura traz essa questão teórica, né, que baseia a questão prática. A autora também traz um modelo que destaca 3 classes do estudo de caso, que é o contexto, né, que eu acabei de dizer, o caso propriamente dito, e as unidades de análise. As unidades de análise são como se fossem recortes ou visões diferentes sobre o caso. Ela traz um exemplo que é de uma pesquisadora que está pesquisando sobre um conflito fundiário, um conflito de terras. Então, ela traz as 3 diferentes divisões que você pode ter sobre o mesmo caso. Por exemplo, nesse caso do conflito fundiário, do conflito de terras, você pode ter a visão das partes, que estratégia elas estão utilizando dentro daquele caso, a visão do Estado, como o Estado está se valendo diante daquela situação, e a situação dos moradores daquela comunidade local, como eles estão enxergando esse caso. Então, as unidades de análise são essas diferentes visões que você pode ter sobre um caso. Então, na hora de você realizar a pesquisa, você tem que escolher de que maneira você vai enxergar aquele caso, de que visão você vai realizar a sua pesquisa e o seu estudo de caso. Bom, a amostra de caso único. A amostra de caso único inclui 3 tipos. A amostra de ator, que é quando você realiza a pesquisa, o estudo de caso, da visão do ator, né, de quem realiza aquele fato. A amostra de meio, que aí pode ser institucional ou geográfico, aí pode ser sobre um caso concreto de uma determinada região, de uma determinada cidade, ou de uma instituição, né? Você realizar o estudo de caso em uma vara judicial específica, em uma delegacia de polícia, então é a amostra da instituição. E a amostra de acontecimentos, que seriam a amostra dos fatos, né, do caso, né, em si, desses acontecimentos. Esses acontecimentos, né, que são os fatos, os casos, eles podem funcionar como gatilho, né, que é daí que a gente vai utilizá-los para a pesquisa, porque esses casos se transformam em situações jurídicas, situações que a gente pode analisar de acordo com a visão do direito. É possível também que esse acontecimento funcione não só como uma seleção de um caso específico, mas sim uma classe de eventos, que é quando o mesmo caso acontece de diferentes formas. Nessa obra que a gente está citando aqui, né, que a gente utilizou como base, a autora traz a questão de uma pesquisadora que pesquisa sobre a abordagem policial com resultado morte. Então, ela poderia pesquisar sobre um caso específico que ocorreu isso, mas no caso ela escolhe realizar a pesquisa sobre todos esses eventos, de várias vezes que ocorreram a abordagem policial com o resultado morte.
Então, a classe de eventos é quando você não delimita em um caso específico, mas você realiza a pesquisa de uma visão de vários eventos, de vários acontecimentos com o mesmo resultado. A narrativa. No caso, a narrativa seria a parte final, né? Depois de você ter realizado o estudo de caso. A narrativa não é a simples descrição do caso, mas sim a análise detalhada, que deve ser rica, né? Mas ao mesmo tempo sintética, concisa, mas é a explicação do que você estudou, do estudo de caso, dos dados coletados. Então, a narrativa é uma parte muito importante. Então, é necessário ter um tempo de reflexão sobre esse material que você coletou e sobre esse estudo que você fez para você conseguir realizar essa narrativa, realizar essa pesquisa de forma satisfatória. É importante também selecionar o material e os objetos de pesquisa. Então, você selecionar como forma de apoio à doutrina, à jurisprudência, à legislação, todos esses materiais que vão compor a sua pesquisa de forma complementar ao caso, para você sustentar ele na parte teórica também. E para você cumprir os objetivos da sua pesquisa. Bom, era isso. Eu gostaria de agradecer ao professor e vou passar aqui para a Laura, para ela apresentar a parte dela. Deixa eu parar de apresentar aqui. Boa noite a todos. Obrigada, Laís. Boa noite a todos. Eu vou trazer um caso específico da minha prática forense para a gente poder, assim, um exercício mesmo de reflexão até para os alunos da graduação, caso alguém resolva utilizar esse método, né, de estudo de caso para poder embasar suas pesquisas ou seu trabalho de conclusão. Eu vou desafiar mesmo usando uma situação, contar o caso, vou explicar o caso e vou dizer o que a gente vai defender nessa pesquisa. A nossa pesquisa seria sobre... a gente vai ter que entrar um pouquinho na seara do direito trabalhista, porque é a área que eu atuo, né? Mas a gente vai falar... vamos supor que a nossa pesquisa seria sobre o adicional de insalubridade, o contato com agente biológico. É devido o adicional de insalubridade? Sim, não. A gente vai tentar defender, a nossa tese vai ser a defesa, no sentido de que não é devido no caso de contato não eventual. Tá, vou explicar para vocês o caso que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. O caso específico que a gente se debruçaria, né, para poder basear a nossa pesquisa, seria um caso em que temos de um lado uma distribuidora de carnes, né, um frigorífero, um abatedouro, e do outro lado o trabalhador, né? E para iniciar essa explicação, eu tenho que primeiro explicar para vocês algumas situações. A primeira coisa é que existe uma NR, que é uma norma regulamentadora, número 14, que define que o contato com o agente biológico ele tem que ser constante para ser devido à insalubridade no grau máximo, certo? A norma regulamentadora nada mais é, gente, uma explicação assim bem simples mesmo. Não são leis, mas são normas que regulamentam algumas situações de ambiente, saúde ocupacional, esse tipo de coisa tem muito no direito do trabalho, né? No mundo do petróleo e gás também tem bastante nesse sentido, definindo algumas medidas que a lei ela é silente, né? Que a lei não fala sobre, essas normas vem regulamentando. Então, essa norma regulamentadora 14 diz que o contato tem que ser habitual, né, para ser devido ao adicional de insalubridade para quem tem contato com agente biológico. Agente biológico nada mais é do que, assim, para pessoas que trabalham em hospitais, por exemplo, são as partes do corpo humano, né? No caso de uma distribuidora de carne, seriam as vísceras, né? As partes do animal abatido. Nesse caso, a gente também tem que ter outra... Eu vou adiantar para vocês uma situação que é a seguinte, num frigorífero, isso tem base jurisprudencial consolidada de que existem duas áreas, a área suja, porque por questão também de norma regulamentadora, existe um veterinário que ele faz a inspeção primária nos animais,
visual. Se tem algum animal acometido de alguma doença, ele já é afastado e só vai para o abate aqueles animais visualmente saudáveis. Quem trabalha depois dessa primeira inspeção, trabalha na área suja, que a gente chama. Nenhum trabalhador vai ser submetido a contato com o animal sem nenhum tipo de avaliação anterior. Vai ter uma avaliação anterior. Essa primeira, visual. Pode passar alguns animais acometidos de alguma doença nessa inspeção? Pode, porque existem algumas doenças que só aparecem nas vísceras dos animais, como a tuberculose. Então, assim, essa área é chamada área suja. Existe jurisprudência. É verdade, como as meninas bem falaram, existem decisões de alguns tribunais que definem que nessa área suja é devido ao adicional de insalubridade por conta do contato biológico. Tá bom, mas existe também a área limpa, que é depois de uma segunda inspeção, em que tem o veterinário que inspeciona as vísceras e depois, nessa área não é devido insalubridade, exatamente porque nenhum animal contaminado vai chegar em contato com o trabalhador. Então também já tem jurisprudência consolidada, entendimentos de vários tribunais, inclusive do TST, de que nesse caso não é devido a insalubridade. Mas o nosso trabalhador, neste caso, ele trabalhava na área suja. Ele trabalhava abatendo os animais. O que acontece? A gente trouxe, né, no processo, para o laudo pericial, documentos dos anos de 2020, 21 e 22, mostrando a quantidade de animais abatidos e a quantidade de animais acometidos com algum tipo de doença. No ano de 2020, foram 11.287 animais, 30 dispensados, né? 30 contaminados de alguma forma. Isso é 0,26% dos animais. No ano de 2021 foi 12.382, 12 animais abatidos, 0,09% dos animais contaminados no total do ano. E no ano de 2022 foram 14.270 animais abatidos, 7 apenas contaminados, isso é 0,04% desses animais. Ok, então a gente vai por dois, nesse caso concreto, né, a gente foi por duas visões. Uma delas é que, quando esse número de animais acometidos com qualquer tipo de doença é tão baixo que sequer a gente consegue comprovar, né, que, de fato, esse trabalhador em específico entrou em contato com esses animais, por quê? Esses animais podem ter sido identificados todos no mesmo dia que essa pessoa nem estava trabalhando, ou então ele só entrou em contato com 1, 2, ou então esses animais foram dispensados anteriormente, né, daquela inspeção visual, enfim, a gente argumenta de que o contato não é habitual, mas é eventual. Então, por isso que não é devido à insalubridade em grau máximo, por conta do contato com o agente biológico. Outro argumento que a gente utiliza, que também, enfim, poderia ter sido, que vai ser utilizado também na pesquisa, é de que com fornecimento do EPI correto, seria ilidido todos os riscos e por isso não seria devido o adicional de insalubridade. Tem inclusive uma jurisprudência, uma decisão do TST que fala que o EPI correto para se utilizar nesses casos são os EPIs impermeáveis. Então, se o EPI, pelas normas regulamentadoras, tem como conferir, né, tudo certinho pelo número do EPI, se o EPI que é fornecido, se o EPI é fornecido e se o EPI é como que eu falei? Impermeável, ele diria todos os riscos da atividade. Ou seja, ele não teria contato habitual, o trabalhador, e o EPI, o contato que ele tivesse, seria impedido pelo EPI. Então, não seria devido insalubridade alguma, grau de insalubridade nenhum. E nesse caso, a gente teve sucesso. Então, assim, seria, num caso que você quer defender esse tipo de argumentação, é um caso ótimo, porque ele ilustra, além dos números, né, de situações que possivelmente uma pesquisa teórica não teria, tipo, quanto que é considerado um grau pequeno de animais acometidos. Então, né, a gente vem, e além disso tudo, a gente utilizou muito no caso, que também faz um link com a apresentação das meninas, decisões de tribunais que são tribunais que vão lidar sempre com essa questão da agropecuária, tribunais como do Mato Grosso, de Roraima e tudo mais, eles lidam muito com esse tipo de casos, então eles têm um posicionamento muito mais consolidado e firme, que os tribunais cariocas não têm, os tribunais fluminenses não têm.
Então, a gente pegou muita jurisprudência do TRT 23, que é o TRT do Mato Grosso, que eles já são ali, eles têm uma linha definida de que se o contato não é habitual, não se deve insalubridade, principalmente quando a gente está falando de frigoríferos que tem, que o animal ele está ali para o consumo humano, presume-se que é um animal saudável. Então, esse é o entendimento. Óbvio que existem outros argumentos, né, que podem ir contra toda a nossa tese. Mas o importante na nossa pesquisa é a gente defender a nossa linha de raciocínio, óbvio, contrapondo os pontos que podem, né, enfim, não trazerem aquela conclusão que a gente gostaria de chegar, né, no início. Mas, assim, o importante é a gente sempre pegar um caso que, além de ilustrar aqueles pontos que a gente vê na norma fria, é também pegar situações, assim, fazerem estudos de caso em locais que vão não favorecendo o nosso argumento, mas, assim, ilustrando muito melhor o nosso argumento. Porque os tribunais do Rio, eles têm pouquíssimos casos nesse sentido. Então, as decisões, elas são esparsas e normalmente não são uniformes. Já outros tribunais em outros estados que têm um setor de agropecuária muito mais forte que o do Rio, ele consegue dar um posicionamento muito mais firme e até mesmo para chegar no TST e o TST decidir de uma forma assim mais unificada, dando segurança jurídica, né, para todo mundo. E aí, nesse caso, eu acho que ele ilustra muito bem um caso concreto com várias nuances e dados que, para se utilizar numa pesquisa, é muito positivo. Eu acho que é isso, gente. Bom, muito obrigado, né, pela contribuição de cada um de vocês. A gente vê o esforço, né, o empenho em fazer uma pesquisa e apresentar o pessoal, o cuidado que vocês estão tendo com os alunos aqui dispostos. Nós temos muitos alunos aqui do primeiro e do segundo período. Está sendo excelente para eles, né, começarem a graduação, conhecendo um pouquinho, né, das diversas técnicas de pesquisa que podem existir, né, para a sua realização. E aí eu faço alguns adendos, né, ao estudo de caso. Primeiro que eu sou um pouco suspeito falar, né, do estudo do caso, porque eu utilizo muito em minhas aulas. Quem foi meu aluno aí sabe, né, que a cada aula tem muita discussão, né, muita coisa aí, porque eu acredito que uma das formas de a gente concretizar o conhecimento produzido em sala de aula é utilizando a experiência que os alunos trazem para a sala de aula. Eu acho que se sentir parte do problema, perceber que eles fazem parte do cotidiano das nossas relações, pode facilitar na compreensão, inclusive, né, das teorias, dos conceitos, no estabelecimento de correlações entre um e outro. Então, eu acho isso fundamental e eu tento trazer o máximo para as minhas aulas. Então, o estudo de caso, né, como uma possibilidade de ampliação, né, da compreensão e da produção do conhecimento por meio da inclusão no ensino e na pesquisa, no meu entender, é fundamental, né? Principalmente no momento em que nós estamos estudando direito e no modelo tradicional de ensino dos cursos de direito no Brasil, privilegia-se muito mais o estudo da dogmática, né, deixando de lado, né, a análise e compreensão dos fatos, que é o que dão origem ao conflito que chega até o Poder Judiciário, né? Então, a base do processo, né, deveria ser o fato, né, e não a dogmática, a lei, a jurisprudência, e não isso. Isso é parte do processo também, né, mas o processo só se transforma em si, né, a partir de um conflito que revela para a gente, né, as diferentes formas de compreensão de um fato, né, de um fenômeno, né, como tal qual ocorre na realidade social. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu faço referência a um fenômeno, eu estou falando de um ato, um fato social qualquer, né? Eu sempre explico para eles que o fenômeno vem da expressão númeno, que significa crível, óbvio, né? Aquilo que é facilmente notado e observado aos olhos de qualquer um. Não é aquele fenômeno do Ronaldo, né, Nazário lá, do Ronaldo Fenômeno, aquele jogador extraordinário, fora do comum, fora da curva. Não, o fenômeno não é nada extraordinário, é algo comum,
né? É algo facilmente notado, observável. Realmente, ele é um craque, né? Mas o objetivo não é esse. Então, assim, o impressionante, né, no estudo do caso é justamente esse, é da gente privilegiar o fato, tá? Esse é um aspecto importante e fundamental. Então, com o estudo do caso, a gente, por meio do estudo dos fatos, da compreensão do fenômeno, do fato social em si, a gente começa a estabelecer correlações com a teoria. Porque se a gente parar para pensar, a teoria é um dos produtos finais da pesquisa, e não o início, né? A gente começa a estudar a pesquisa tentando compreender minimamente o que já se produziu a aquele respeito, é verdade. Né? A gente faz uma revisão de literatura, a gente busca um conhecimento para poder, inclusive, demarcar o nosso papel no campo da pesquisa. Isso é fundamental. Mas o produto final da nossa pesquisa é a possibilidade de ampliação do potencial explicativo do fenômeno que a gente está investigando, né? Então, a teoria é um dos produtos finais que vai servir de referência à compreensão de fatos semelhantes. Olha aí a importância do estudo do caso, né, na pesquisa. É fundamental. E isso pode ser utilizado de diversas formas, né? Isso pode ser utilizado no ensino. A Laura trouxe um exemplo aqui de como o estudo do caso pode ser feito na pesquisa jurídica, principalmente se tratando de um trabalho jurídico, né? Ou seja, o estudo do caso pode ser utilizado tanto numa pesquisa científica, quanto numa pesquisa não científica, e não é nenhum problema. O importante é demarcar o que é o quê. A gente não pode dar o tratamento equivocado às coisas, né? Então, assim, quando a gente fala da pesquisa jurídica que não é científica, a gente pode utilizar como exemplo aí pareceres, né, petições iniciais, que apresentam aí, né, o que autores dizem a respeito de uma determinada tese, que está tentando sustentar ou criticar, né, argumentos, a gente coloca casos para ilustrar, para servir de exemplo, para confirmar o que a gente está defendendo, ou não. Numa pesquisa científica é diverso o processo. Na pesquisa científica, o caso é para conhecer o fato, é para compreender. E depois de compreender, a gente conseguir explicar. Né? É aquela lógica bem weberiana mesmo da pesquisa. Né? A gente observa o fenômeno, a gente compreende, a gente utiliza, né, do conhecimento técnico necessário para aumentar o seu potencial compreensivo e depois disso tudo para a gente explicar para os demais, né, tudo aquilo que a gente pesquisou como resultado, né, como fruto da nossa pesquisa. Então, eu acredito que o estudo de caso é uma das formas fundamentais, né, e vocês mostraram aqui, né, as diversas formas que isso pode ser feito, né, no estudo de caso. Né? Então, isso é bastante interessante para todos os alunos, eu tenho certeza que vocês conseguiram aqui despertar, né, a curiosidade nele, despertar um olhar um pouco mais atento, um pouco mais especial para o estudo de caso, e faço votos, né, de que o estudo de caso tome cada vez mais aí, né, o papel em sala de aula, nas pesquisas jurídicas em si, nas pesquisas científicas, porque realmente nos ajuda a nos aproximar ainda mais da realidade social com a qual nós estamos inseridos, né, porque às vezes a pesquisa teórica, né, não é um problema em si, mas ela acaba nos afastando um pouco mais da compreensão e da aproximação da realidade, porque quem normalmente faz, em muitos casos, não se preocupa em nos aproximar dessa realidade. Hamilton está presente aqui, né, um grande amigo aqui, professor também. Ontem a gente estava falando, a gente chegou a comentar a teoria do domínio do fato, né, utilizado no mensalão, né, que foi curioso, e quando o Klaus Roxin veio ao Brasil, ele falou, não dá para aplicar, né, no mensalão, não. E o ministro Joaquim Barbosa utilizando essa teoria para poder punir, né, punir definir, inclusive sem provas. Né? Então, olha... Mas aqueles eram os tempos civilizados. Aqueles eram os tempos civilizados. Aqueles eram. O que veio depois conseguiu ser ainda pior. Né? É verdade. Saudade do mensalão. Toda razão. Né? Então, vejam só como, né, aqueles conhecidos como a elite, né, a maior elite jurídica, né, capaz de produzir conhecimento jurídico no país, pode tratar uma teoria, né, também.
né? Então, assim, ninguém está avesso disso. E o nosso objetivo, né, com esse seminário em si, foi justamente mostrar para os alunos algumas vertentes da pesquisa, né? Existem um universo, né, de formas, de técnicas de pesquisa a serem aplicadas aos trabalhos de cada um de vocês, né? O que a gente sempre defende nas nossas aulas, assim, não é a técnica escolhida em si. O mais importante é você adequar a técnica que você vai utilizar ao objetivo principal da sua pesquisa, né? Porque, dependendo do seu objetivo, a técnica pode não ser revelada como adequada, né? E pode aí complicar a produção da sua pesquisa, complicar a produção do conhecimento subjetivo com a realização da pesquisa em si, né? Então, eu acho que esse seminário cumpriu bastante assim com seu papel. Eu acho que conseguiu ser complementar, né, ao nosso curso de metodologia. No curso de metodologia da pesquisa jurídica, nós apresentamos para os alunos várias técnicas de pesquisa científica comumente conhecidas, como elas são utilizadas, de que forma, como a gente pode ponderar a sua utilização ou não. E nesse seminário a gente complementa esse processo apresentando algumas técnicas de pesquisa utilizadas principalmente no campo do direito, mas de forma não organizada, né? Então, o que a gente está tentando fazer aqui é organizar minimamente esse conhecimento para apresentar para os alunos como, né, elas podem ser utilizadas e como, né, a utilização mais próxima possível, né, da adequação pode contribuir ainda mais, né, para a produção do conhecimento. Então, esse foi o nosso principal objetivo. Eu não sei se as meninas querem falar ainda, né? A Laís e a Laura querem fazer algum tipo de complemento, alguma observação. Quem quiser fazer algum tipo de comentário, observação, gente, por favor, fiquem bastante à vontade também, né? O seminário é para vocês. Eu queria só agradecer mesmo pela participação, né, para a gente ter participado. Eu não vim da UF, né, eu vim da Estácio. Então, essa visão, assim, do incentivo à pesquisa, assim, para mim está sendo uma visão muito diferente, assim, eu não enxergava, a gente não via essa possibilidade na universidade particular, né, eu era por financiamento, né, eu fiz o financiamento para estudar, mas agora na pós, né, aqui na residência, eu estou enxergando, né, essa possibilidade da pesquisa, desse incentivo, e assim, esse evento também foi muito bom para enxergar. A gente fez a matéria, né, semestre passado, mas também esse evento veio também para a gente enxergar ainda mais essa necessidade, né, de realizar a pesquisa científica e dessa questão no direito, né. Eu também só quero agradecer e parabenizar também o professor pelo evento, muito legal e muito importante para o pessoal da graduação. Eu entendi que o pessoal que está no início, né, nos períodos iniciais, e eu não sei vocês, mas assim, no meu primeiro período eu tive uma crise falando, gente, o que vai ser meu TCC? E assim, gente, muda tanto ao longo da graduação. Você acha que você gosta de penal, e quando você vê penal, você fala assim, o que é isso? E aí depois você muda. Perdão, Hamilton, mas é real. Não tem problema, não. Eu super entendo. Eu tenho a mesma reação quando eu vejo algumas sentenças também de alguns juízes criminais, de alguns promotores. Eu olho e falo, o que é isso, meu Deus? É por isso que eu brinco com os meus alunos, que se eu pudesse, eu viria veterinário na outra vida. Não, mas é muito importante ter esse incentivo inicial, porque por mais que seu tema com certeza vai mudar, às vezes você nem tem tema, mas só de você ter esse incentivo inicial, você consegue ver algumas janelinhas indo se abrindo, né? E aí você pode começar a ter ideias, então eu vou começar a ver um caso que eu gosto e tudo mais. É bem positivo para o pessoal da graduação. Que bom, fico bastante feliz, né, em ouvir isso, porque é aquilo, né, a gente sempre conversa entre os amigos, professores, tudo, que não dá para esquecer que o curso de Direito é um curso de bacharelado, e o curso de bacharelado tem por excelência o oferecimento aos seus alunos de habilidades mínimas de pesquisa, né? Então, assim, o objetivo não é formar cientista, formar pesquisadores, mas oferecer habilidades mínimas para caso
para caso eles tenham interesse em se aprofundar, eles busquem meios para isso, mas o acesso a esse tipo de conhecimento tem que ser oferecido, né, tem que ser dado. E eu acredito mesmo, assim, que os períodos iniciais são momentos importantes para começar, né, a plantar essa sementinha aí na cabeça dos alunos, porque quando chegar na época do TCC, eles estão muito mais tranquilos, né, e abertos ao diálogo, à interação, e evitar o desespero que eu vejo hoje em diversos alunos do 9º e 10º período, né, de chegar para o professor, não sei se já passou por isso, é meu de chegar e falar assim: professor, eu gosto muito das suas aulas, me sugere aí qualquer coisa para poder escrever a respeito. Né? E, na verdade, não é por esse lado. Né? O que a gente está tentando fazer é despertar no aluno o interesse, né, para a área que ele tenha maior afinidade, né, tudo isso, e que se sinta mais confortável, né, em dialogar, né, em pesquisar, em ler a respeito, e até mesmo contribuir, né, ou para a academia, ou para a vida profissional em si, né, de alguma forma. E esses caminhos, esses percalços são importantes para isso, né, esses diálogos que a gente está começando aqui e tudo mais. No mais, alguém quer falar mais alguma coisa, fazer algum tipo de ponderação, comentário, pergunta? A Lohana está aqui falando também, a Milton, mas eu acho que era sobre ser veterinário, né, Lohana? Se eu não me engano. A Lohana queria ser também. Bom, então, posso aproveitar para fazer alguns comentários? Claro, por favor. Eu sei que já é sexta-feira à noite, já todo mundo já cansado, eu também. Eu andei tomando só um cafezinho aqui, porque a vida não para, gostemos ou não, então a gente tem que fazer algumas coisas. Quero só vender um pouquinho o nosso peixe. Semana que vem vai ser o lançamento lá na UF de Macaé, da nossa coletânea, tá? Os 30 anos do massacre do Carandiru e o futuro das ciências criminais e dos direitos humanos, tá? No Brasil. Esse livro, ele foi o fruto de um curso de extensão que a gente ofereceu de forma virtual na UF, através do projeto de extensão do curso de extensão de mesmo nome, mas junto ao programa de extensão Direito do Futuro, da professora Fabiane. Né? Por acaso, né, acho que a correria e a falta de tempo, né, eu cobrei, mas infelizmente não foi possível, mas o curso de extensão contou com a participação, por exemplo, do professor Carlos e da professora Fabiane também. Né? Mas o livro contou também com contribuições do professor Zé Antônio Calegari, de outros professores da casa, e acho que vai ser um momento super legal também da gente se reencontrar, da gente falar um pouquinho sobre a questão carcerária no Brasil também, ser um pouco de gatilho para as nossas conversas. Então fica o convite para vocês comparecerem, e eu sei que hoje o tema da conversa foi estudo de caso, né, Carlos? Aqui no grupo, foi isso? Na verdade, nós tivemos 3 temas. Nós tivemos aqui técnicas de como fazer pesquisa em decisão judicial, como fazer pesquisa de jurisprudência e estudo de caso. Bom, a quem interessar possa, fica a sugestão também, quem tiver interesse. Eu cheguei a fazer algumas pesquisas ao estilo estudo de caso também, fazendo estudo de, no caso, um habeas corpus da 3ª sessão da STJ, a propósito da execução de medidas socioeducativas, marco temporal e algumas coisas assim, e um estudo de caso mais recente sobre um agravo em recurso extraordinário do Supremo, sobre o controle de armas menos letais no sistema socioeducativo do Rio de Janeiro. Está tudo na minha página do academia.edu. Às vezes é interessante a gente não só procurar, enfim, estudar, vamos dizer assim, a teoria em relação a esse tipo de metodologia, mas também, às vezes, pegar uma pesquisa em específico, dar uma olhada, ver como é que foi feito, ver como é que o autor trabalhou, ver como é que foi realizada a pesquisa, que acho que pode ser útil também para alguns de vocês. Né? E é isso, Carlos, só te parabenizar também pela iniciativa, informar também aos alunos de Direito Penal Aplicado, que eu entendi por bem a gente ficar mais aqui hoje no seminário mesmo, né? Até porque, enfim, já não faria sentido, e já com todo mundo cansado, pegar para ter aula agora 8 horas até lá na frente, acho que vai ser muito cansativo.
Aí semana que vem a gente pega de como a gente havia planejado, pegando ali o texto do Luiz Greco para trabalhar algumas coisas, tá? Só isso mesmo. Hamilton, me desculpa aí atrapalhar, viu, cara? De verdade, assim, eu não tinha me ligado na incompatibilidade de horários. Cara, Não que tinha isso, mesmo. não, eu é que dei mole, eu podia ter planejado com eles muito antes, eu poderia ter até entrado antes, a gente poderia ter feito até um estímulo, um incentivo maior junto com a turma. Eu é que tinha esquecido, eu via a propaganda ali, eu via o folder passando pela minha timeline, só que a cabeça estava em 1000 coisas e eu esqueci Tranquilo. completamente. Não, agradeço aí, viu? De verdade, sim. E, pessoal, na verdade é isso, né? Não vou ficar prolongando muito nosso evento, já chegamos no nosso horário limite. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, né? Numa sexta-feira à noite, estarem dispostos aqui a discutir técnicas de pesquisa no direito, né? Então, assim, não é para qualquer um. Queria parabenizá-los aí, a resistência, né? E desejar a todos vocês um excelente fim de semana, um excelente feriado, né? Muito em breve aí estaremos novamente aí discutindo outras questões, tá? Estaremos muito breve em conjunto. Se inscrevam, participem aí do evento, lançamento do livro do professor Hamilton, sem sombra de dúvidas, será uma grande referência na área, tá? O livro que ele está produzindo aí, que ele está organizando. Então, participem, compareçam, adquiram o livro, né, e utilizem o livro como uma grande fonte de pesquisa, né, não vamos deixar, né, de lembrar, não vamos deixar morrer, né, esse evento que aconteceu de forma negativa, mas tão importante, significativa para nós, para a nossa sociedade, né. Eu sempre falo, Hamilton, que na Alemanha, né, o Holocausto é lembrado até hoje, né, como motivo de vergonha, né, para todos, para ninguém esquecer do que aconteceu, ninguém esquecer do que foi feito e para não fazer de novo, né, para não deixar que isso aconteça novamente, né, e o massacre do Carandiru deveria ser um fato como esse, né, a gente deveria lembrar sempre, porque isso é motivo de vergonha para nós brasileiros e isso não deveria mais acontecer na nossa sociedade, não deveria ser nota de repúdio. Então, compareçam ao evento, participem, utilizem como fonte de pesquisa e vamos nos tornar cada vez mais abertos a esse tipo de diálogo. Tá certo, gente? Então, obrigado mais uma vez, grande abraço a todos e todas e excelente fim de semana, gente. Até mais. Grande abraço. Tchau, gente. Abração, Muito pessoal. obrigada. Oi, gente. Boa noite. Valeu.